E sextou! Sextou, vinho, pão e terapia. Sabe que essa série eu adoro, porque a gente se sente livre aqui pra ficar... Que a gente bebe. Bebe. A gente tem uma desculpa boa pra É. conversar aqui. Mas, Gustavo, essa sempre foi a nossa dinâmica. Conversar, né? Com um bom vinho. Bom vinho, Gente, que coisa mais gostosa do que sentar e conversar Mas com se alguém? você não bebe, faça a mesma coisa com o suco. Se Ou uma precisa, Coca-Cola, ou uma água. Não importa, mas a sentar... conversa que é importante. É, muito legal. A conversa é tão importante, né? E a gente tá num momento tão... Não vou chamar de estranho, é um momento transformador do mundo. São épocas, né? E eu acho que a nossa época é muito transformadora. De... Tomar um gole antes. Também vou. Transformadora no sentido de... Às vezes eu tenho a sensação que as pessoas conversam menos hoje. Talvez por causa de todos os aparatos, smartphones. E eu conheci outro dia um rapaz que me falou de uma maneira muito apaixonada dos óculos de realidade virtual. Eu não tenho, mas eu até tenho vontade de ter. Mas assim, falando de uma realidade virtual realmente tão real que é assustadora. Tava falando de detalhes, falando de um jogo que ele acabou passando mal depois de 1 hora, porque ele tirou o óculos, e quando ele tirou, ele começou a se sentir mal, porque aí ele tinha sido realmente transportado, ele se transportou para um outro lugar, né? Eu não sou contra jogos, eu não sou um gamer, mas eu não sou contra jogos. Acho legal algumas interações. Mas eu percebo que com todos esses aparatos, todas as ferramentas, a gente conversa menos, a gente fica mais preguiçoso, talvez. A gente escreve... O WhatsApp tem inteligência artificial, por exemplo. Você consegue criar coisas, você consegue mandar uma mensagem, pedir para o WhatsApp escrever a mensagem para você. E você entrega e confia que a mensagem quer dizer alguma coisa que para você é importante, sem necessariamente ser, né? E é tão estranho esse momento do mundo. Tipo, a inteligência mesmo artificial, né? Ela já existe aí há alguns anos de desenvolvimento dela, né? 4, 5 anos. Embora a ideia esteja muito antes disso. Mas ela vem transformando tudo. Vem transformando nosso modo de interagir, nosso modo de trabalhar. Não de todos ainda, da sociedade como um todo, mas vem transformando. O que você acha? Uma coisa, para mim, não é a diferença não está na forma de interagir. Para mim, está na forma de se expor. Quando você vai... Agora, eu mesma fiz vários cursos sobre metaverso. Fui quase crucificada, sabe? Mas assim... Porque isso é uma coisa que me encanta muito. Mas quando uma pessoa entra no metaverso, ela tem um avatar. Ela não se expõe. Não é como viver no interior e falar, olha, você viu o que aquela pessoa falou? Não. É aquele avatar que pode ser outro, que pode ser outro. Então, assim, o quanto cada vez mais você tem medo de se expor para não ser julgado. Então, enquanto você está num mundo virtual, com um avatar, quando você tem uma inteligência artificial que escreve por você e que você não vai errar, nem no português, você está expondo quem você é. Porque o medo de ser você, eu acho que está cada vez mais distante. Essa vontade de ser você, de que a outra pessoa conheça você como você é. Para mim, antes da inteligência artificial, isso já estava acontecendo. Sabe, as pessoas que colocam seio e colocam... que elas não são mais elas, né? Eu não tenho absolutamente nada contra isso.
que fique muito claro. Mas ela se modifica para se apresentar melhor. Não, mas se ela se modificar porque ela quer se sentir de uma maneira diferente na autoestima dela, não é vantajoso? Desde que ela não esteja se escondendo atrás disso. Assim como você hoje se esconde atrás de um avatar. Você, por exemplo, você pega jovens, que a gente vê muito, que eu tenho essa coisa estou muito próxima da escola de alemão, e a gente vê muito isso nos jovens, que uma grande parte não quer mais fazer uma aula com a câmera ligada. Porque a exposição e o se expor ao erro é muito difícil. Então, por isso que para mim a polêmica é: a inteligência artificial está te ajudando a evoluir ou a se esconder? Porque você não aceita quem você é. E mesmo no escrever. Eu acho que para quem trabalha de alguma maneira em funções cuja inteligência artificial é útil, Tudo bem. eu acho que é maravilhoso. Mas agora, você precisar de uma inteligência artificial. A gente conversa bastante pelo WhatsApp. Muito. Você já imaginou se toda vez que eu for falar com você... Eu tivesse que mandar um prompt de comando para a inteligência para te falar, avisar alguma coisa. Para falar, fale Avisa para a Cláudia que eu estou com fome. Ou avise a Cláudia que eu já estou chegando. Para ela... Com um texto de 300 caracteres, Isso. muito poético e bonito, para ela ficar encantada com a minha resposta. Isso. A gente passa a não ter um relacionamento de quem é você e quem sou eu. É a sua inteligência artificial conversando com a minha. Mas daí está um ponto muito interessante da inteligência artificial, que eu estudo bastante. Eu uso inteligência artificial em muitas coisas, naquelas que eu me sinto útil para mim. Porque eu entendi que a inteligência artificial, duas coisas eu entendi dela. Primeiro, se você souber usá-la da maneira correta, Sim. você ganha tempo, minutos para a sua vida pessoal, entende? Desde que você saiba usar os 6 minutos que sobraram. Né? Claro, não, a gente daí é uma outra discussão, mas assim, você não necessariamente ela resolve coisas que às vezes você não conseguiria no mesmo tempo hábil. Então isso é um ponto, ok. Mas uma coisa interessante da inteligência mesmo é que ela não resolve a sua inteligência. Ela só é útil, ela só faz bem feito se você for inteligente e der um comando. O comando não é para quem não usa muito ou para quem já usa e não sabe usar direito. Dar um comando para a inteligência é quase escrever ou pedir a mesma coisa que ela vai te entregar. Você tem que ser muito detalhista, você tem que usar a sua imaginação para alguma área que você... eu vi estudos recentes de cientistas usando a inteligência para criar simulações de buracos negros, de possibilidades. Isso é maravilhoso. Você tem que saber como. Mas você tem que saber, exatamente, você tem que usar a sua inteligência para explicar para a inteligência o que é um buraco negro, qual é o ponto que você quer puxar na conversa, o que ela vai criar, quais são as probabilidades que você gostaria que ela apresentasse para você analisar. Se você não souber fazer isso, você vai ficar mais burro. Mas olha, eu vou te dizer uma coisa que, assim, é um voltar para trás, a gente volta para uma coisa, mas num outro nível. Quando eu comecei a trabalhar, porque quando eu trabalhava, existia uma reserva de mercado e a Microsoft não conseguia entrar no Brasil. Então a gente não tinha uma Microsoft no Brasil. Existiam representantes de softwares. E eu comecei a trabalhar, e aquela coisa, né, naquela época, COBOL, blá blá blá. Hoje eu sei muito de informática, por quê? Você tinha aquele computadorzinho desse tamanho, tela verde, depois ficou âmbar, que ficou tão bonitinho. Quem tinha um computador de tela âmbar, nossa, como ele é chique. Nossa, esse aqui era para diretor, entende? Tela âmbar.
E aí você tinha que falar, você tem que imprimir esse documento, então você vai lá, http, dois pontos, barra, barra, print. Você colocava o Você tinha que endereço. escrever tudo aquilo que era uma coisa desse tamanho, você tinha que saber escrever tudo. Porque se você tivesse errado uma única letrinha, aquilo não saía do lugar. Tem uma outra coisa que revela que a gente é mais velho, que é a coleçãozinha de disquetes. Sim. Que era Então, super assim, bonitinha. Tinha porta-disquetes. mas antigamente, para você ter acesso àquela inteligência, você tinha que escrever, que era o DOS, né? Era o sistema DOS. Eu trabalhei com Que, DOS. que na verdade é o que está por trás de tudo Sim, que mas tem hoje. hoje você transformou o DOS naquela Ele frase tá lá enorme ainda, só que tem íconezinhos lindos, né? É. Que quem fez até foi o cara da Apple. O Steve Jobs. Steve Jobs. Então ele criou tudo isso. Então foi lindo. Ele transformou aquelas frases enormes, né? Que é hoje, por exemplo, quando você vai fazer um link, aquela coisa do link enorme. Então eu aprendi, vamos dizer, o latim da computação. Porque a gente tinha que escrever tudo muito detalhado, o que você queria que acontecesse. Aí veio esse cara lindo, maravilhoso, fez uns íconezinhos, aí você só aperta no ícone e aquilo lá já está lá dentro. Maravilhoso. Mas a gente está voltando para isso de novo. Então, só que num outro patamar. Então, hoje, para você acessar a inteligência artificial, você tem que escrever tudo bonitinho, de uma forma muito certa, para que a resposta seja correta. Sim, porque senão ela não virá correta. Ela não virá correta, ela vem qualquer coisa. Milhares de erros e falhas. E aí tem umas coisas que estão acontecendo que para mim também são malucas. A gente resolveu pôr lá um bot, né? Uma inteligência artificial para responder o WhatsApp. Super legal. Colocamos, foi muito... Na primeira semana, eu ria tanto, um dia eu acordei e fui olhar, tinham 2 bots conversando. Bateram o papo a noite inteira. Então, um escrevia, você quer o que você gostaria de fazer? O outro respondia. E aí esse bot respondia e eles ficaram conversando por um tempo. Aí eu falei, gente, eu tô enlouquecendo. Isso definitivamente não é pra mim. Não cansaram. Não cansaram. E era madrugada. E eles bateram sem vinho. Olha, nem vinho eles tomaram. Ficaram conversando por um tempão. Isso não é maluco? Olha, eu não sei se para você que está aí, se o Paulo que está aí, ó, ouvindo, se para ele está tudo bem. Mas, gente, para mim isso é louco. Duas inteligências artificiais conversando, para mim não é desse mundo. É uma coisa assim meio, sabe, Júlio Verne, que vocês não devem nem saber o que é. Não é louco? É muito louco. É muito louco. E os dois ficaram lá, altos papos. É muito louco, mas é assim... Tava até vendo a hora que eles iam convidar para... Vamos lá em casa. Mas por isso que eu acho que é uma era de transição. E isso vai resultar em algo que vai ser mais útil daqui a um tempo, eu acho. É tudo muito rápido. E a gente, às vezes, parece que não vai dar conta. Porque hoje a gente vive numa projeção geométrica das coisas como se atualizam, né? E eu me lembro, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava numa empresa que chamava Elebra, que tinha impressoras, né? Nem sei se eu posso falar, mas acho que posso, né? Acho que não existe mais. Nem sei se existe. É. Mas, assim, na época era assim, fazia essa... Imagina, saímos da máquina de escrever, que eu ainda digitava, não. Datilografava naquela máquina de escrever de bolinha, assim, que fazia plec, plec, plec. Aí você errava, você tinha um Radex. Você põe ali, batia a mesma letra, e aí a letra saía, você ia lá e punha a letra certa. Era super... Radex era um corretivo? Era um corretivo. Eram umas folhinhas assim, branquinhas, que você punha bem no lugar, você tinha que mirar. Assim, e aí você mirava aqui, você tinha que pôr um E e você pôs um R, por exemplo. Aí você mirava, põe o R, aí saiu o R direitinho aqui, que colava aqui na Radex. Aí você ia lá, mirava e punha o E. Ficava lindo, tinha tudo certinho. E aí, gente, é o que eu tô falando. Parece que é muito tempo, mas tem muita gente que está assistindo aqui que não tem nem ideia de que isso existiu. E isso fazia o quê? 40, 50 anos atrás. É muito Não, 50 pouco. não, né? Que você tá com 62, Não, você, tava com, você 40. não trabalhava com 12 anos. Não, mas com 40. É, então.
40 anos atrás são só 4 décadas. É muito pouco, são 4 A gente não gerações. está falando de séculos. A gente está falando de... Eu tô falando, são 4 gerações que as pessoas nem lembram. E eu até te faço uma pergunta, até saindo um pouco da inteligência artificial. Você se lembra de uma vez que você estendeu a mão para um táxi? Tudo no aplicativo hoje. Agora é tudo no aplicativo. E tem gente que nunca nem estendeu a mão para um táxi, não tem nem ideia Nem do que vai é. estender. E nem vai estender. É óbvio. Aquela musiquinha da outra, vou de táxi, cara, agora eu vou de Uber, vou de, sei lá, de algum aplicativo X. Então, assim, são 4 gerações, gente. Mas você sabe uma coisa muito legal, né? Primeiro, 4 gerações, mas hoje realmente são 4 gerações, porque as gerações se modificam, nascem, estou chamando de nascem, entre aspas aqui, muito rápido. Antigamente, eu lembro, eu como jornalista fiz uma reportagem certa vez que né, os antropólogos diziam que antigamente, eu quero dizer, até metade do século passado, até 1950, 60, 70, as gerações duravam tipo 30 anos. Uhum. Ou seja, quem faz conta? Quem nasceu em 1910 e quem nasceu em 1940 viveu meio que a mesma coisa. Os hábitos não mudaram tanto. As indústrias não se transformaram tão grandiosamente. Os hábitos eram iguais. E assim por diante. Agora, pós-era digital, Foi muito muito, Então, muito, tudo muda, para a gente toda mandar hora. uma mensagem, gente, é que eu tô falando, eu não me sinto anciã, porque eu adoro essa modernidade, eu estudo, eu Não, gosto. você acompanhou. Mas, por exemplo, para mandar uma mensagem pro fulaninho, que era de outro departamento, não sei o que, a gente usava telex. Não sei se você sabe, você digitava, saiu umas fitinhas assim, cheias de buraquinho, aí você ia numa máquina gigante, põe essa fitinha, aí parecia aquelas coisas de guerra que a gente vê, né? Aí saía do outro lado, tec, 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 alguma coisa digitando sozinha, você falava, gente, que coisa incrível. E o fax? Então, fax. O fax era assim, Deus veio em pessoa, ganhou uma forma humana e veio apresentar o fax, falando, esse é o fax, era incrível. Nessa época que eu trabalhava na Elebra, e que tinha a coisa de impressoras, né, que eu falei da máquina por causa disso. Tinha um cara lá, que eu de verdade não lembro o nome dele, porque eu adoraria encontrar ele hoje, porque ele falava assim, muito próximo. A gente vai falar e vai fazer tudo num aparelhinho de telefone. Eu falava, gente, coitado desse cara, é louco. Nossa, como é que pode uma pessoa achar isso? Não vou viver para isso. Ele falou, vai. Eu falei, imagina. Sabe, sei lá, Júnior Werner escreveu as coisas que ele demorou tanto tempo para acontecer. Sei lá, quando eu ainda... Nossa, a gente tinha televisão preto e branco, punha bombril na antena. Gente, é ontem que a gente tinha que levantar para mudar de canal. Aí meia-noite fazia assim, acabava os canais. Lembra? E aí hoje você não tem mais nem canal. Você assiste o que você quer, a hora que você quer. Então a mudança é muito drástica. Eu acho que a inteligência artificial é maravilhosa, como você falou, se você souber usar. Mas o que eu acho que o que existe hoje, as pessoas que usam isso de uma forma até ruim, para as pessoas da minha idade, que não acompanharam. E que vão num banco, por exemplo, hoje, e não tem mais caixa. Não, quando existe banco. É verdade. Porque várias agências fecharam, né? Por causa dos aplicativos. Não tem mais caixa. E o cara fala, meu Deus, o que eu faço aqui? Tem que apertar esse botão, e se eu apertar errado? Ele precisa de alguém, aí ele tem medo de pedir para alguém. Então, eu precisei ir recentemente numa agência bancária. Fazia anos que eu não entrava numa. Nossa. E quando eu entrei, eu juro pra você que parecia que eu tava naqueles filmes de cidade abandonada. As fiações estavam expostas, tinham tirado o forro, aqueles forros de escritório, que é madeira encaixada, aqueles compensados, tinha tirado, os fios estavam expostos, a parede não estava pintadinha. E não é... Banco. Pois é.
né? Tipo, são as instituições que tem ainda muito dinheiro, né? Era chique entrar em banco, né? E daí você se arrumava para ir no banco. Oh, você ia assistir de qualquer jeito, do banco. E daí o banco era isso, eu olhei e falei, nossa, tipo, acabou o mundo, sobrou isso. Então, assim, é tudo muito rápido, gente. Eu tô falando assim, há 30 anos atrás, 25 anos atrás, eu me arrumava para ir no cinema. Nossa, ir no cinema era uma coisa, vamos no cinema, assistir aquele filme, olha que lindo. A gente não tem, sabe, infelizmente, porque eu ainda vou. Né? Você vai no cinema, por exemplo, numa segunda-feira, no Belas Artes, outro dia eu fui, eu e Vera fomos no cinema. Belas Artes, para quem não é de São Paulo, é um cinema aqui da capital paulista. E fomos ao cinema. Gente do céu, nós parecíamos assim um bebê, que era dali para cima. Você não vê mais assim, muito jovem, muita gente. A não ser o cara que. Ainda bem que a pipoca continua a mesma, né? Mas. Não inventaram. Mas é mais moderno do que pipoca. Mais digital. Sabe que você põe uma pílula, ela explode na sua boca, enche a sua boca de pipoca. Aí tá a grande sacada, a gente pode inventar uma. Olha aí, ó. Você põe um milho na boca, toma um líquido. Olha, alguém que está assistindo aqui pode ser que crie isso. A gente quer a patente, gente. A ideia foi aqui. Eu tô chorando. Eu adoro pipoca. E é uma coisa que é antiga, gente. Então, assim, é tudo muito rápido. Mas eu tava outro dia pensando, quando inventaram a máquina a vapor, na primeira Revolução Industrial, penso susto naquela época. Não havia nada de máquina, tudo era manual, 100% manual. E inventam a máquina, a primeira máquina a vapor. E muda o mundo. Tudo muda. Tudo muda. Você não se sente preparado para aquilo. Você não tinha um curso tecnólogo para máquina a vapor. Surge do nada e as coisas se modificam. Você Falando nisso, por exemplo, você sabe que eu adoro essa coisa de tecnologia, adoro fuçar. E aí estava um pessoal falando, é por causa do desemprego, no desemprego. Aí eu entrei, tem um banco um lugar para você procurar emprego, que antigamente era Cato, né? Agora é um X para você trabalhar. É um banco de dados, É um banco para você trabalhar em startups e tal. Tinham, mas assim, bilhões de vagas abertas, com salários maravilhosos e que não tem gente preparada para trabalhar lá. Então, assim, a pessoa fala, mas nós estamos vivendo em crise de desemprego. Meu amigo, você tem que correr atrás, porque vaga tem. É a mesma coisa do cara do a vapor aí. Da máquina a vapor. Exatamente. Sabe, o cara fala, mas eu vou saber dirigir isso. Eu vou saber o que faz. Tem que jogar, tem que pôr carvão aqui, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu estava vindo para São Paulo essa semana e eu gosto de pôr aquele negócio que fala, tem um radar à frente, não é um outro... Um aplicativo de mapas. De radar. Tá. Radar à frente. Aí, de repente, ele falou assim, tem um radar drone. Eu falei, Jesus. Radar drone, não podemos bater paz. Porque antes você passava no radar, você diminui, igual radar drone, não é que ele tá, o que eu faço? Então, assim, o cara que perdeu o emprego de fazer alguma outra coisa, ele vai agora dirigir drone. Desde que ele aceite. Pois é. A evolução. Então, este momento de, sabe, isso é na vida da gente, né, Gustavo? O quanto a gente tem dificuldade de aceitar esse trampolim que a gente tem que fazer. De aceitar de que, em vez de ficar, mas eu não sei, mas eu já tenho 50 anos, tenho 40 anos, tenho 50 anos, tenho 60 anos, tenho X anos, eu não quero, mas, meu amigo, não tem outra saída. Tem que, ou você matar ou morrer. Eu falei agora há pouco de reportagem que eu já fiz uma reportagem muito bacana sobre a realidade é que você não deveria mais se aposentar.
você deveria trabalhar sempre. Eu concordo. Eu de Porque- verdade. Eu não quero parar de trabalhar nunca. O mundo não é mais sustentável se todos pararem em determinada idade, não importa a idade, tipo, e você não é mais sustentável para você, não é mais dinheiro. Mentalmente, você Não precisa, é, você tem que estar, precisa. porque as coisas Mas são muito é que rápidas. tá, porque você trabalha uma vida, como era o modelo antigo? Você trabalha uma vida para depois parar. Quando você para, você morre. Que idiotice. Porque se você acredita que o seu espírito aprende e você vai para um outro lugar, ele continua aprendendo. Por que você tem que parar aqui e ficar um tempo sem fazer nada? Desde que você faça alguma coisa que você ama fazer, não pode parar. Mas então você acaba, sabe, tendo aquele conceito de que você tem que chegar numa época da sua vida e parar e morrer. Não, você tem que continuar aprendendo. E aí é que tá. E você não pode ficar lá sentado falando, eu sou um sofredor, que o mundo está andando, eu não consigo emprego. Vai se atualizar. Tem 1 milhão de cursos, tem até cursos para velhinhos aprender a mexer no WhatsApp. Qual o problema? Eu comprei um computador recentemente e eu procurei num grupo de vizinhos. Eu precisava transferir arquivos do HD antigo, porque o HD não era mais compatível. E eu não queria fazer isso. Eu sei fazer, mas eu não queria fazer. Tinha outras tarefas. Eu tinha outras tarefas e eu falei, alguém faz. E é legal para alguém fazer, tem alguém que trabalha com isso, né? E eu achei um vizinho que trabalhava com isso. O serviço dele era justamente um senhor aposentado, com mais de 70 anos, Olha, que trabalha com tecnologia desde os anos 70. Ou seja, antes do que você contou, ele já lidava com as máquinas rudimentares de banco. E ele fez todo esse trabalho. Ou seja, é um cara que foi igual um sistema operacional, foi se atualizando e entendendo a tecnologia, as inovações, manjava de falar de tudo de tecnologia. Assim, ou seja, ele entendeu o papel, entendeu que era necessário aprender as coisas. O problema é quando você acha que as coisas não podem mudar. pois é, mas eu acho que tem uma única coisa que para mim é um pouco ainda difícil, e que eu acho que tem uma grande parte de pais, e que eu saio ganhando nisso por não ter filho, é que, por exemplo, você vai se formar numa faculdade X, que não seja uma faculdade de saúde, que você tem que conhecer o corpo, mas Sim. uma faculdade X, mesmo que seja administração. Quando você termina a faculdade, você já é obsoleto. Já, total. E os professores não vão na mesma velocidade. Porque são de outra Então geração. eu pergunto, para que você precisa se formar hoje? Porque você já é obsoleto. Você tem que se formar porque a sociedade ainda acha É. que um diploma é necessário. Mas aí você Mas entra tem naquele... muitos startups de adolescentes, Exatamente. basicamente, milionários, Então, que não tem olha, nada. eu entrei nesse banco de dados de busca de profissionais para startup. Eu olhei, mas olhei muitas. 90% delas não pede curso universitário. Eu não estou aqui querendo que ninguém faça curso, senão vai dar um problema para mim, não é isso, gente. Não, Mas, a gente assim, está falando que tem algo... Assim, é algo novo. Porque o que adianta você ficar 4 anos numa faculdade e sair de lá obsoleto? Sim, mas ao mesmo tempo, as melhores empresas hoje, as mais antenadas, uma entrevista de emprego também não é mais como era. Nem é, imagina, nada Eles a não ver. querem saber, na Eles querem prática... portfólio. É. É muito mais importante um portfólio do que você ter 10 E querem saber se você é uma diplomas. pessoa arrojada ou É. disposta a mudar, usando a palavra de hoje, disruptiva. Tem umas palavras assim que eles acham tão lindas. Que é mais... É bonito. É mais legal Disruptivo. é mais legal ser disruptivo do que ter doutorado em Harvard. É isso. Então, assim, é uma mudança muito radical e eu, assim... Só que daí volta para o ponto que você falou das gerações. Como as gerações estão misturadas, E muitas misturadas, né? muito São 4 difícil de gerações todas que estão... entenderem e acompanharem. É o avô, depois o pai e depois o filho, cada um falando uma língua totalmente diferente. E acaba você ficando, sabe, cada um para um lado e cada um mais sozinho.
E cada um menos com vontade de aparecer quem ele é de verdade. Então, por exemplo, o filho entra no quarto, se tranca no quarto, porque ele não quer dividir com o pai, que não vai entender, que vai encher ele de blá, 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 porque ele está num outro momento, ele está lá conversando com um amigo que está na China, está indo num casamento lá no metaverso. Tudo bem, Sim. mas é muito difícil também para o pai entender isso. Então, é um momento muito desafiador. Ainda bem que eu não tenho filho. Agora, por ainda isso bem que que você tem 4 oportunidades de Por isso que eu aprendizado aí. citei a Era a Vapor. Eu fico imaginando como era. Deve ter sido dificílimo. Muito difícil. Porque a gente já está habituado com tecnologias há algumas décadas. Mas do nada você vem. Existe uma profissão que era o cara que colocava o óleo para queimar na iluminação pública das cidades antes de ter energia elétrica, em ruas. Então é muito interessante como, de repente, cria-se, né? Inventa-se energia elétrica e tudo muda. O que eu quero dizer é que tudo que vem de transformação assusta, mas a gente não gostaria de voltar. Não. Imagina, eu fui morar fora do país um pouco antes dos anos 2000. Para eu poder ir para cuidar da minha conta, eu tive que deixar uma procuração para meu pai poder ir no banco e sacar dinheiro e fazer operações. Sim. Imagina, quando eu voltei, já era outra coisa. É muito rápido, é muito rápido. É muito. Só espero que você seja rápido para clicar aqui também, para ficar... Olha, hoje foi divertido, a gente riu, hein? E assim, se você usa inteligência artificial, aprenda a usar a sua inteligência para comandar a inteligência artificial. E se você não usa, experimenta, mas usando sua inteligência. É bacana, para você evoluir. Para você não se fechar e achar que o mundo tem que ser apenas aquilo que você estava habituado. Eu acho que a inteligência é uma oportunidade para você pensar. Perfeito. Pensar com clareza no que você quer. Porque se você não falar direitinho lá para aquela maquininha o que você quer, você não consegue. Da mesma forma que você tem que ter clareza para você falar o que você quer para o universo. Então, isso também é um aprendizado. A gente pode chegar aí num outro papo mais sério, tá, Gustavo? Agora, essa conversa não é de inteligência artificial, é de 2 seres humanos. Isso que é o mais legal. Conversem, se divirtam, curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos, porque ter amigos ainda é muito mais legal do que conversar com uma máquina. E comentem. Se exponha. Comentem, escrevam aqui pra gente. Sigam a gente no nosso Instagram também. Nas redes sociais. Nas redes. As inteligências sociais. E... Sabe, é ótimo. Se você seguir, a gente chega lá num tal de algoritmo, que esse cara, ele indica a gente. Comanda, você já conversou com ele. Um algoritmo diz que é um cara super legal. Se ele gosta de você, olha... a gente está tentando fazer uma amizade com ele, então colabora. Chamamos ele para um vinho, ele não veio ainda. Quem sabe, né? E até sexta que vem. Beijo. Beijo.